A paz do Senhor a todos vocês. Quero agradecer a Deus, a todos vocês que estão assistindo as minhas mensagens através do canal do YouTube. Já vai curtindo, já vai se inscrevendo. Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua família. Esse é o nosso intuito, tá? Eu gostaria de falar hoje a respeito de deserto. Quem que nunca passou pelo deserto? E a situação que nós estamos passando no momento, por que não dizer que é um deserto? Deserto é um lugar quente, seco, sem muita vida, difícil de suportar, não tem muitas regalias. E algumas pessoas na Bíblia passaram tempo no deserto e onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Algumas épocas da vida, das nossas vidas, são como um deserto. Um lugar seco, quente, que nós enfrentamos as dificuldades e não temos muito alívio, temos pouco alívio. No entanto, nesses tempos de passagem pelo deserto, nós podemos aprender algumas lições, e lições valiosas, que vão transformar as nossas vidas. São muitas lições, mas eu separei 5 para mim compartilhar com você, tá bom? Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você está passando ou já passou por algum problema muito difícil, aprenda conosco nesse dia, para que você possa entender, porque muitas vezes nós passamos pelo deserto. Nós temos que aprender lições com Deus. E a primeira lição que eu aprendo, ela é assim de total importância para as nossas vidas, que é a dependência de Deus. No deserto não há comida, não há água, não há sombra, muito menos abrigo, não é verdade? Deserto é deserto, já está dizendo, deserto, não tem nada. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Deus providenciou o maná, Ele providenciou a comida, Ele providenciou a água onde não havia nada. Ninguém passou fome. Deus cuidou do seu povo. A verdade, meus queridos, é que toda a nossa vida, ela depende de Deus. Mas quando nós estamos em circunstâncias normais, na nossa zona de conforto, muitas vezes nos esquecemos disso. Na maioria das vezes. Nós pomos a nossa confiança em tantas coisas, em outras coisas como o dinheiro, a família, a inteligência, a carreira, a felicidade, né? Mas no deserto, geralmente as coisas em que a gente confia, elas falham. O dinheiro falha, as pessoas falham, a família falha, a inteligência falha, a carreira falha. Não é verdade? E nós temos que aprender a depender de Deus. Então nós vemos com tudo isso como é poderoso, como Deus é poderoso. E nós descobrimos que Ele está no controle. E quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós ficamos. Essa é a primeira lição, dependência total de Deus. Quando nós dependemos das outras coisas, elas com certeza uma hora elas vão falhar. Mas quando nós dependemos de Deus, Ele é o Deus que não falha. A segunda lição é nós descobrirmos o que é essencial para as nossas vidas. João Batista, ele viveu e pregou no deserto. A sua vida era muito simples, sem comodidade, com roupas bonitas, comida variada, não é verdade? Mas ele não precisava dessas coisas. A sua missão era mais importante. João Batista, ele sabia o que era essencial. E o que era essencial? Era ter comunhão com Deus.
quando nós passamos por uma fase que parece mais um deserto, nós podemos perder muitas comodidades da vida. As coisas que nos davam conforto e prazer, muitas vezes nós temos que abrir mão porque elas falham. E temos de aprender a viver com menos. Mas é aí que nós descobrimos que muitas das coisas que achamos que eram essenciais são desnecessárias. Quantas vezes nós precisamos fazer uma faxina em nossa casa, em nosso armário, em nosso guarda-roupa e tirar tanta coisa lá de dentro que não era necessário, que você guardava para juntar mofo, juntar poeira. Mas você precisava fazer essa limpeza, essa faxina. Às vezes nós precisamos fazer limpeza em nossa vida espiritual. Existem coisas que podem estar atrapalhando a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E às vezes o Senhor permite que nós vamos para o deserto para que Ele possa nos ensinar algumas lições. Nós vivendo com muito ou com pouco conforto, com muito ou com pouco dinheiro, com muito ou com pouca regalia, o que é realmente essencial é seguir a Jesus. Somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta. Mesmo nas horas mais difíceis, quando centramos toda a nossa vida em Jesus, nós encontramos a paz que nós procurávamos e o contentamento em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós temos que descobrir, nós precisamos aprender a descobrir o que é essencial nas nossas vidas. A terceira lição é vencer a tentação. É algo que é difícil, mas não é impossível. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas teve um detalhe muito importante e precioso: ele não pecou. Usando a palavra de Deus para vencer o diabo, Jesus venceu, não pecou, e depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve o seu ministério cheio de poder, aleluia. Quer ter um ministério abençoado? Quer ter um ministério abençoado, rico, próspero? Tenha comunhão com Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda o que é necessário para a tua vida. Aprenda a ser dependente de Deus. Vença a tentação, porque no deserto você vai ser tentado. No deserto você vai ser levado diante das maravilhas que existem no mundo. Mas é lá que você também vai vencer através da palavra de Deus. No deserto nós somos confrontados com a realidade a todo momento. Com a realidade, o que é pior, do pecado. Nós temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. Não há como se esconder no deserto. Não existe aonde se esconder. Nós temos que admitir, reconhecer as nossas fraquezas e se prostrar diante de Deus e encontrar força nele para superar a tentação. Quando nós encontramos essa força em Deus, nós saímos do deserto mais preparados para tudo que nossa vida tem pela frente. Vencendo a tentação através da palavra de Deus. Essa foi a terceira lição. A quarta lição é resolver os nossos problemas. Nós temos que aprender a resolver os nossos problemas, parar de culpar as pessoas pelas nossas derrotas, pelos nossos fracassos. Nós temos que aprender a resolver os nossos problemas. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem, ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Mas em vez de ver um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte. E no deserto, ele pediu para morrer.
Mas Deus o levou a um monte, falou com ele e restaurou a Elias. Nós vamos ver isso lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 9 a 11. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão como profeta. Eita glória! Por vezes, por muitas circunstâncias difíceis, elas nos empurram para o deserto emocional, espiritual. Nos sentimos acabados, abalados, fracassados, sem mais força para nada e só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. Nós temos que tirar lições do deserto. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus, ouvir a sua voz nos consolando. Ele nos ajuda a confrontar os nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida. Se deixarmos Deus agir no nosso tempo no deserto, nós vamos sair restaurados, mais fortes e mais prontos para os novos desafios. Quantas vezes você se deparou em meio ao deserto, sem forças para continuar? Mas Deus, Ele te tirou de lá, você lembra? Quantas vezes o Senhor te tirou do deserto e você saiu mais forte? Você saiu de lá mais maduro. Você saiu de lá aprendendo o que era amar, a cuidar da sua família, a olhar a necessidade do irmão. O deserto nos ensina algumas lições e nós precisamos nos atentar para elas. A quinta e última lição é ter esperança. Eu gosto de falar disso porque a nossa esperança é Jesus. Se nós não tivermos esperança em meio ao deserto, nós vamos ser como zumbis mortos-vivos. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, houve um homem que não perdeu a sua esperança em Deus. Sabe quem era ele? Josué. Se você ler lá em Números 14, 6, 9, você vai ver a história. Que não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. E por fim, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, nós aprendemos a confiar mais em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado. Se Deus sempre foi fiel, Ele vai continuar nos ajudando, nós não podemos esquecer disso. Mesmo no deserto, na hora mais difícil, quando não vemos a saída, nós descobrimos se realmente cremos em Deus. Você sabia disso? Ele vai nos ajudar a sair do deserto, meu querido. Ele vai nos ajudar a sair dessa, rumo à vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória. E quando tivermos saído do deserto, a nossa esperança em Deus será muito mais firme. Nós iremos poder ensinar as outras pessoas. Nós iremos poder ajudar as pessoas que estão precisando. Nós não podemos esquecer disso. Essas 5 lições que nós aprendemos aqui hoje, que é depender de Deus, que é descobrir o que é essencial para as nossas vidas, que é vencer a tentação através da palavra do Senhor, resolver os nossos problemas, parar de culpar as pessoas por eles e ter esperança. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, tá bom? Eu quero fazer uma breve oração pela sua vida e pela vida da sua família. Oremos. Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, que essa palavra possa alcançar os corações nesse dia e que as famílias sejam ricamente abençoadas, Senhor. Senhor, visita aquele que está doente e que ele não perca a esperança de ser curado. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém.